Olá, bem-vindo para mais uma Biblioteca do Consta, um oferecimento da LVM Editora e do Clube Ludovico, o melhor clube de livros do Brasil. Hoje nós trouxemos dois livros muito legais para falar aqui com vocês, mas antes, deixa eu trazer o Pedro Henrique. Tudo bom, Pedro? Tudo certo, Consta? Como é que você está? Tudo bem. Vamos lá, sem mais delongas, vamos abrir com o primeiro livro, A Guerra contra o Ocidente, do Douglas Murray. Eu li na versão eletrônica, estou aqui com meus highlights todos. É a única utilidade de um Kindle, né? Para quem faz desenha, acaba sendo útil. E, cara, eu li esse livro tem vários meses, acho que mais de um ano ou dois, um ano e pouco atrás, e é um livro muito bom, muito bom. Eu gosto muito da escrita do Douglas Murray. Ele, como britânico, ele tem um olhar de longe para o que acontece nos Estados Unidos, que tem sido o berço dessa guerra cultural, apesar do que a Inglaterra também está no epicentro. E ele constata em várias viagens, na minha opinião, a essência do problema, que é transformar aquilo que era motivo de orgulho, com todas as suas imperfeições, em algo a ser totalmente desprezado, tem que ser jogado fora. É motivo de vergonha falar no legado ocidental e na própria América. Então, tem uma frase, por exemplo, que ele destaca aqui, né? Enquanto o Ocidente é atacado por tudo que fez de errado, agora ele não ganha mais nenhum crédito por ter feito nada certo. É como se não houvesse nada para a gente, de alguma forma, enaltecer na cultura ocidental, né? Na civilização judaico-cristã do Ocidente. Então, é uma coisa muito grave. O livro é um grande resumo da guerra cultural, que algumas pessoas insistem em menosprezar, em subestimar, né? E acho que o Douglas Murray foi muito feliz em mostrar em detalhes como é que isso está acontecendo e como é que isso está subvertendo todos os pilares da nossa civilização. Então, essa é a minha primeira pegada. Deixo com você aí as impressões do livro. Eu gosto de ler muito esse tipo de literatura, eu falo direto até aqui mesmo, aqui na Biblioteca do Consta. Eu acho que esse tipo de literatura não é uma literatura pueril. Daqui a 20 anos a gente vai olhar para trás e falar assim, tá bom, foi para aquele momento. Eu acho que o Ocidente já foi atacado durante muito tempo, desde Carlos Magno, antes mesmo com a invasão dos bárbaros, etc. Então, atacar o Ocidente, o legado dos princípios ocidentais, é uma coisa perene. A gente daqui a 100 anos vai falar disso de novo e assim por diante. Eu acho que a diferença desse momento para os outros momentos é que o ataque, ele majoritariamente é de dentro, né? Ele vem de dentro e não é de fora. Não se trata de um inimigo que está fora querendo o que nós temos para que eles possam reproduzir lá fora através de um escambo ou de um roubo. Se trata de um autoflagelo, né, de um suicídio mesmo. Inclusive, tem um livro chamado Suicídio do Ocidente, também maravilhoso, do Jonah Goldberg, que a gente já falou aqui, se não me engano. Sim. E esse livro específico, eu confesso que eu já li outro livro do Murray, só que ele fala sobre, estou tentando lembrar o nome agora, não vou lembrar, ele fala sobre as imigrações na Europa, o problema da imigração, etc. E eu nunca tinha visto, não tinha lido muita coisa dele, até ler esse livro como completo, né? E eu acho que a pegada dele é muito boa por dois motivos. O Ocidente, ele se destaca, basicamente, porque ele criou modelos institucionais, basicamente, mas também psicológicos e filosóficos de combater a tirania, combater a ditadura. E esses modelos, essa forma de combater a ditadura, de combater esses arroubos de tirania, começa desde a Carta Magna na Inglaterra, na minha opinião, né? Isso é uma posição minha, tem pessoas que consideram que começa ali junto com a revolta dos conservadores contra a Revolução Francesa. Eu acho que começa muito antes disso. E esse tipo de contrapeso que o Ocidente gerou é uma pedra no sapato para todos aqueles que querem algum tipo de dominância política. Porque até mesmo esquerdistas ou pessoas que são mais tendentes à esquerda, mas que são democráticos, que entendem o legado do Ocidente,
eles tendem a respeitar esses princípios básicos da regra do jogo, né? Então, o Ocidente conseguiu incutir esse conceito de liberdade política e de respeito às instituições no indivíduo ocidental. Como a gente consegue destruir o Ocidente, então, já que o Ocidente não tolera tirania, não tolera ditadura? Somente minando os princípios dele de dentro. É a única forma. E isso acontece justamente através da guerra cultural. Se a gente subjugar a cultura do Ocidente de combate à tirania através dos seus princípios de liberdade e de contrapesos institucionais, não existe mais nenhuma defesa corpórea do Ocidente contra esse tipo de situação. A gente retira todas as defesas imunológicas do Ocidente e deixa o Ocidente exposto a qualquer tipo de invasão externa e subjugação interna também. E a Guerra do Ocidente mostra como isso está acontecendo de dentro, através de movimentos revolucionários. Ele aqui, do começo ao fim, ele fala de outros movimentos, mas o principal aqui é do movimento legado do Black Lives Matter. Ele começa e termina com esse problema. E ele mostra como os negros estão sendo usados mais uma vez pelos brancos ideólogos para minar justamente esses princípios ideológicos, que não tem esses princípios, esses valores ocidentais. E como isso não tem nada a ver com liberdade, isso não tem nada a ver sequer com igualdade, né? E essa guerra contra o Ocidente se transforma nisso que você acabou de falar. Nada que é ocidental é bom. Por princípio, tudo aquilo que vem do Oriente é maravilhoso, nós devemos copiar e etc. Mas se vem do Ocidente, por princípio já é ruim. E se cria uma histeria, né? Obviamente. A universidade se torna histérica, a ciência praticada nas universidades se torna ideologizada e histérica, os movimentos são histéricos, movimentos políticos, e isso derruba por terra todo tipo de razoabilidade no debate público, ao ponto que você não tem mais qualquer tipo de controle sobre o que é verdade, por exemplo, no debate. Eu acho que esse ponto é importante pelo seguinte, pegando como gancho o que você disse no início, o Ocidente tem anticorpos contra tiranias que se apresentam como tais. Então, o grande truque nessa guerra cultural dos inimigos do Ocidente, de dentro e de fora, o grande truque foi subverter os conceitos, vender como diversidade, como pluralidade, como tolerância, aquilo que é uma ideologia totalitária. Vender como antirracismo aquilo que claramente fomenta o racismo. E ele abre o livro falando da questão do racismo. E aí me vem à cabeça sempre aquela coisa que é muito comum e que intelectuais às vezes são vítimas disso ou exploram essa fraqueza nos outros, que alguns chamam da falácia do nirvana, né? Você olha o mundo em volta imperfeito, você vê que ainda tem injustiças, que ainda tem desigualdades, aceitando a premissa de que isso seria um mal por si só, eu discordo, mas tudo bem, e você compara isso não com a realidade à sua volta ou com o passado. Você compara isso com uma abstração utópica. Então, por exemplo, tem uma parte que ele diz aqui o seguinte, né, eu vou traduzir. Se os pecados do Ocidente são imperdoáveis ou ineradicáveis, eu não sei se existe essa palavra, mas ineradicable, né, quer dizer, não pode ser erradicado, então os pecados de todos os outros povos também são imperdoáveis e ineradicáveis, ou são apenas os crimes ocidentais que não são perdoáveis e que são julgados sob essa luz intransigente? Ninguém parece saber a resposta a essas perguntas, diz Murray. Mais sinistro é o fato de que ninguém deveria perguntar a eles essas perguntas. Então, eu acho que isso é uma passagem interessante pelo seguinte: o Ocidente tem defeitos, e qualquer civilização, qualquer sociedade humana vai sempre ter muitos defeitos. O truque dos anti-ocidentais modernos é só focar nos defeitos do Ocidente, dar uma hiperdimensão a esses defeitos e não comparar isso com o passado do próprio Ocidente ou com o presente de outras civilizações e sociedades, mas sim com uma visão cósmica de justiça, para usar a expressão do Thomas Sowell. Eu acho que isso está no cerne do problema que a gente está debatendo aqui. E eu acho que é muito interessante isso que você falou, porque se a gente for pegar e fazer um simples trabalho de comparação, quem fez isso muito bem, inclusive, foi o Neil Ferguson, né?
no livro Ocidente versus Oriente, Civilização Ocidente versus Oriente, no qual, se você comparar o Ocidente e o Oriente nos seus princípios, não em relação a povo, caráter, porque essas coisas são relativas, né? E não tem como você fazer uma comparação sociológica muito exata. Mas se você for comparar resultados políticos, econômicos, etc., fica muito claro que os princípios ocidentais são melhores, no sentido prático mesmo, né? Não no sentido de... eu gosto de deixar isso muito claro, porque não por medo de qualquer coisa, mas porque quando a gente fala de princípios, a gente está falando do que deu certo, não do que as pessoas acham que vai dar certo, ou abstração, como você falou mesmo. Então, se a gente pega os princípios gestados no Ocidente, os princípios gestados no Oriente, existem muitos bons lá, mas nenhum deu tão bom resultado como foi da civilização ocidental. Seja na sua ciência, seja na sua medicina, seja na sua industrialização, seja na sua prática pedagógica. Garantia de direitos individuais às minorias. E basicamente nas suas garantias de direitos individuais, porque sem ela, nenhum tipo de prosperidade posterior viria. Isso, inclusive, é meu debate com os libertários. Né? Primeiro, nós garantimos a moralidade de uma regra. Depois, nós praticamos a regra. Então, não é que não foi o capitalismo que gerou bons princípios, foi os princípios que geraram o capitalismo, e assim por diante. Então, e tem uma frase aqui que eu gostaria de ler também, quando ele está falando sobre a inveja, porque ele fala que parece que existe na militância uma espécie de inveja desses benefícios que o Ocidente trouxe. Uma inveja que é incurável para ele. Tudo aquilo que o Ocidente fez de bom, de uma maneira ou de outra, esses críticos, esses militantes, eles querem emular e fazer isso de forma laboratorial e não através das experiências acumuladas. Né? E ele diz o seguinte: essas pessoas não têm nada a dizer sobre si mesmas, ou sobre qualquer indivíduo fora do Ocidente, porque isso pode levá-las a mudar de direção em seu ressentimento canalizado. Na verdade, isso talvez faça com que elas finalmente voltem a olhar para si mesmas. Se o Ocidente não é responsável por todos os males do mundo em seu passado e no passado presente de outros, então outros atores devem ser responsabilizados. E alguns teriam que olhar para si mesmos para explicar a sua falta de resultados, conquistas e muito mais. Eles precisariam investigar as causas do seu descontentamento e ver que, pelo menos uma delas, são eles mesmos. E muito mais fácil continuar afirmando que o outro, que o grupo, que o inimigo causou isso para mim, do que assumir que eu mesmo tenho responsabilidade sobre os meus atos e injustiças. Muito daquilo que é feito por minhas escolhas e não pelas escolhas de terceiros. Quando ele fala disso... Feita da ideologia da inveja, que é o socialismo. O recalque, o ressentimento, porque quando você tinha a sociedade estratificada, dividida em classes, num regime mais hierárquico e rígido, você nasceu ali, plebeu, nasceu ali filho de artesão, sei lá o quê, você vai ser aquilo e é o que se espera. No mundo de liberdade e capitalismo, que o Ocidente floresceu nos últimos 3 séculos acima de tudo, se você não tem alguma mobilidade social, talvez o problema esteja em você. Então é muito tentador criar o bode expiatório, que é o próprio capitalismo, que são as elites que controlam o sistema e blá, blá, blá. E o pior é que, de forma quase irônica, né, hoje, no capitalismo de Estado, no globalismo que essas elites estão criando com essas ideologias progressistas, acaba que cria menos mobilidade social, acaba que cria menos possibilidade de ascensão, né, justamente porque você tem esses obstáculos artificiais criados pelo próprio sistema. E também essa ideologia anti-ocidental, ela cria 2 problemas. O problema é o problema do ressentimento, né? A pessoa ela é ressentida com tudo aquilo que deu errado na vida dela e ela tem que encontrar sempre um terceiro para colocar a culpa, né? É o problema inclusive o Vargas Llosa, né, que a gente vai falar daqui a pouco, ele fala nisso num livro dele, que eu esqueci o nome agora também, já eu lembro. Que o problema do ressentimento não é só o ressentimento. A pessoa é ressentida por aquilo que ela não conquistou. Você eu também sou em determinadas situações. O problema é que a teoria do ressentimento ocidental te prende ao fracasso e faz com que você cultue o fracasso. Por quê? Porque o fracasso é hoje
beneficiado pelo Estado. Então é bom ser fracassado de alguma maneira. É bom ser fracassado economicamente porque eu preciso trabalhar menos, porque eu vou receber bolsas, vou receber algum tipo de gratificação. Na universidade, quanto mais minoria você for, mais respeitado você vai ser, seja por medo ou por respeito mesmo. Não, então, a interseccionalidade, né? Quanto mais vítima você checa em quesitos, mais você merece atenção. Quer dizer, o mecanismo de incentivos é perverso. Ele destrói a meritocracia, o esforço do indivíduo, cria grupos estanques identitários e te coloca como vítima que merece todos os holofotes, atenção, migalha estatal e poder só por ser uma vítima, supostamente. E isso, quem fala muito isso é a Himmelfarb. Ela fala justamente que o Ocidente ele se caracterizou por cuidar daqueles que não conseguem cuidar de si mesmos. Isso é uma característica do Ocidente. O Ocidente, através do princípio cristão da caridade, ele ajuda as pessoas que perderam a capacidade de cuidar de si próprios. Mas hoje nós estamos institucionalizando o fracasso daqueles que não são fracassados. Né? Então a gente estimula que as pessoas se achem fracassadas. Então, se eu sou negro, gordo e deficiente, para o Ocidente, eu já nasci numa bolha de fracasso, no qual eu tenho que ser beneficiado o tempo todo por terceiros. Eu não busco o meu crescimento, seja psicológico, seja financeiro, porque eu já estou preso nessa condição que o Ocidente me colocou. E isso gera no Ocidente aquilo que quem fala é o Gad Saad, um psiquiatra canadense que, junto com o Jordan Peterson, sofreu aquela censura lá em 2014, se não me engano. Ele fala que o Ocidente está transformando os indivíduos numa espécie de bolha determinista, né? Cada indivíduo está numa bolha já pré-determinada pela ideologia no qual ele nasce. Então, se eu nasci pobre, negro e gordo, eu já estou preso naquilo e não posso sair fora disso de forma alguma. Eu não posso ascender socialmente. E isso gera aquilo que o Marx ele mesmo criticava no capitalismo. Que o capitalismo isola os indivíduos, segundo Marx, né, isola os indivíduos, deixa eles numa condição precária econômica para sempre, e eles não conseguem ascender socialmente nunca, caem num ciclo vicioso. E olha que quem está fazendo isso agora é a própria ideologia esquerdista, só que através da cultura. Então, o Ocidente ele criou maneiras para que o indivíduo sempre saia de situações precárias para situações melhores. E hoje nós estamos vendo que, sob esses princípios subvertidos que a esquerda está colocando, um retorno à medievalidade, onde você é preso à casta, você é preso a pecados dos seus parentes anteriores, preso a uma aristocracia muito determinada de indivíduos. Então, é o retrocesso. E pede reparação o tempo todo, que é a grande arma, o grande instrumento e demanda dessas minorias. Você mencionou a Gertrude Himmelfarb, que tem livros maravilhosos e falou dos valores cristãos. Para fechar, então, o Douglas Murray, eu trago mais uma passagem aqui interessante. A retirada do cristianismo é uma das histórias mais significativas do século passado no Ocidente, afetando quase todas as suas principais instituições e populações. Você pode deplorar ou comemorar isso, mas o fato é inegável, qual seja a retirada do cristianismo ou, pelo menos, o grande enfraquecimento desse cristianismo nos pilares ocidentais. Como é que você lê isso? Para mim, a resposta perfeita para isso que você colocou é a resposta do Raymond Aron. No Ópio dos Intelectuais, ele fala o seguinte: quando nós tiramos Deus do seu trono, o que nós vamos colocar no lugar dele? Essa é a pergunta. Se você tira o cristianismo, se você tira Deus da equação da sociedade, e eu falo isso para geral, porque também tem muito gente de direita que retira Deus do trono dele e coloca a ciência. Tá bom, você vai tirar Deus, vai tirar todo o legado cristão, os princípios bíblicos, etc. Mas o que você vai repor no lugar? Porque você precisa repor. O Ocidente ele não é feito de vácuo. Todo vácuo no Ocidente foi preenchido por valores, princípios e assim por diante. Direito, economia e assim por diante. A gente nunca deixou nenhum buraco sem explicação. O Ocidente se caracteriza por dar respostas aos seus anseios. O que a gente vai colocar no lugar? Essa é a pergunta fundamental. A gente vai colocar ideologia. A ideologia ela é, por si mesma, mentirosa, porque nenhuma ideologia pode ser completa, ela não explica a realidade no seu todo, ela é sempre uma facção, uma seção transformada num todo.
Marx transformou a economia no todo da realidade. Tudo é economia, tudo sei lá o quê. O identitarismo transformou o sexo ou o gênero em tudo. Tudo. A gente está tendo mais queimada na Amazônia. Por quê? Por causa que os transgêneros não são respeitados. Ou vice-versa. Está tendo a queimada na Amazônia explica porque os indivíduos negros e pobres não entram na universidade. Sempre tem essas ligações e inferências. Então, não existe nada que a gente pode colocar no lugar do cristianismo na sociedade, dos princípios judaicos cristãos na sociedade, sem a gente ferir o âmago, o centro nevrálgico do funcionamento do Ocidente. Todas as vezes que nós tiramos, e isso é muito interessante, tá, Constantino? Eu gostaria de deixar isso claro. Todas as vezes que nós tiramos Deus da equação, a gente criou um Estado totalitário. Busque na história todas as vezes que o cristianismo foi tirado da equação, houve totalitarismo, houve morticínio, genocídio, Revolução Francesa, para não citar a União Soviética, que ser batida é óbvio já demais que a gente fala, vou falar da Revolução Mexicana, que poucas pessoas citam, a Revolução dos Cristeiros, onde um governo maçom, ali na época, retirou Deus, queria retirar padres, expulsou freiras, desalojou conventos e assim por diante, e gerou um dos momentos mais sinistros da história do México, onde mais de, se não me engano, 250 crianças foram mortas por serem cristãs. Então, o que você vai colocar no lugar do cristianismo? Essa é a pergunta. Não tem nada tão completo, moralmente falando, do que o cristianismo para você colocar no lugar dele na sociedade. E não resta a menor dúvida que o comunismo, com suas diferentes nomenclaturas, aí, o progressismo moderno e tudo, ele decreta guerra ao cristianismo não é por acaso. Ele enxerga como grande obstáculo a sua visão totalitária da religião secular, da ideologia que vai substituir Deus, o Estado, né? Nicarágua, China, todos perseguindo cristãos. Outro dia, a Gazeta fez uma reportagem sobre o avanço da perseguição a cristãos no mundo. Isso é um caso clássico. Então, A Guerra contra o Ocidente, Douglas Murray, livro imperdível. E agora, vamos então, curiosamente, para o segundo livro, um exemplo prático de totalitarismo, só que é romance. É uma ficção maravilhosa do Mário Vargas Llosa. Mas que poderia ser real também, né? É inspirado em fatos, né? O Trujillo, da República Dominicana, de 1930 a 1961, ele foi o ditador. O livro tem capítulos entrelaçados. A escrita do Vargas Llosa, que virou prêmio Nobel de literatura, não tem tanto tempo assim, para mim é maravilhosa. Eu li mais de 10 livros dele, tenho aqui a coleção, e dá para até ver, acho que é esses aqui. E ele tem uma escrita muito gostosa. Então ele pega um capítulo, fala da Urânia, acho que é Urânia o nome, que no filme é a Isabella Rossellini, no filme que fizeram, e aí tem a história do estupro, tem a história dela com o pai, não sei o quê. Então você vai todo o drama pessoal de uma menina que voltou depois de anos em Nova York para uma republiqueta das bananas da América Central, e todo esse drama pessoal. Aí, de repente, no segundo capítulo, vem a tentativa de um golpe de Estado, assassinar o ditador, e aí ele vai entrelaçando o negócio, e a escrita é maravilhosa. Agora, eu queria a sua impressão geral do livro. Eu li há muitos anos, né? Vi o filme também há muitos anos. O livro é muito melhor que o filme, mas o filme é interessante. E, para mim, Pedro, um dos personagens mais instigantes aqui é o Dr. Balaguer, que é o intelectual de oclinhos, discreto, mas quando o ditador cai, é ele que está lá ainda. Ele consegue manusear o poder de uma forma muito interessante. É uma figura que a gente consegue pensar em termos reais, aí, em regimes tirânicos. Outra coisa interessante no livro é o seguinte: a gente fica pé da vida com tiranos, né? Ainda mais quando somos alvos, perseguidos e tudo mais. E o livro do Vargas Llosa entra na psique, né? Entra na imaginação, das relações pessoais e até dos pensamentos e angústias e medos desses tiranos e dessa corte, né? Das intrigas da corte e tudo, que pelo menos a gente tem uma espécie de, digamos assim, consolo, né? Puta, que vida de M, né? Assim, é o tempo inteiro medo de ser apoiado pelas costas. É o que diz até um resenhista do livro, né?
ditador não tem amigo, tem peões. Ele não consegue confiar em ninguém, ele usa as pessoas quando interessa. E está o tempo inteiro, né, apavorado de alguma forma de ser passado para trás, de ser traído, de ser morto. Então, não sei, são os pensamentos que vêm à tona, mas o livro é muito bom. Eu tenho. Você já adiantou que eu ia falar do livro, que é o do Doutor. O Doutor, para mim, é o personagem mais icônico do livro, mais do que, inclusive, que os personagens principais, mais que o Ditador, na minha opinião. Porque ele que dá o tom o tempo todo no livro. Se você parar para pensar, a história acontece através dele. O tempo todo a história passa por ele e assim por diante. E ele é o típico do intelectual que ele consegue manejar as pessoas. É o tipo de intelectual que dá medo, né? Porque Santo Agostinho ele falava o seguinte, que Pilatos ele foi tão mal quanto aqueles que flagelaram Jesus, porque ele foi ambíguo. E a ambiguidade é tão mal quanto o mal propriamente dito. Porque a pessoa que se diz mal e que você percebe que é mal, você coloca no seu canto. É o paradoxo da liberdade de expressão. Eu quero que o nazista fale, eu quero, pelo amor de Deus, deixa o nazista falar, porque aí eu sei que o nazista está ali e eu posso isolar ele, eu posso falar para o meu filho, com aquele ali você não conversa. Mas esse intelectual que ele movimenta a tirania por dentro, ele é escondido, ele é bonzinho, ele é franzino, você não consegue identificar nele a face do mal, ele é ambíguo, ele toma... no livro mesmo, ele toma café com você, mas em outro momento ele tá ali tomando café com o ditador também, então é muito complicado. Esse é o tipo do personagem que poderia dar um romance em paralelo, sabe? Sim, não, poderia pôr. Ele está muito presente no romance. Olha só, o final desse capítulo, já no final do livro, quase, sem spoiler, né? Mas tudo bem que tem algum spoiler também, né? Quando o ditador Troíjo, que é o que o Pedro disse, é a face do mal, é um cara que abusa a menina, que manda matar mesmo, que manda botar na masmorra. Quando ele já caiu, aí tem essa passagem. O Dr. Balaguer enalteceu o seu espírito humanitário, outra figura lá, e lhe pediu que acompanhasse o doutor Amiyama ao Palácio Nacional, pois tanto ele como Dom Antônio Imbert, que agora, sem dúvida, ia aparecer a qualquer momento, estava sumido, seriam recebidos pessoalmente pelo presidente da República, que substituiu o ditador, com respeito e a gratidão que mereciam pelos altos serviços prestados à pátria. Ou seja, o cara era peça fundamental da ditadura, o ditador cai e ele vai lá fazer a cerimônia de reconhecimento dos méritos de quem conseguiu fazer a transição para a democracia e tudo mais. O cara está lá onipresente. Ele é aquela figura, digamos assim, do centão fisiológico, dos donos do poder, do Sarney. O Sarney, cai Lula, cai Dilma, Lula vai preso, entra Bolsonaro, não sei o quê, mas o cara tá lá, É o cara que maneja pessoas, sabe? O cara que tem uns fiozinhos na mão, esses caras que dão medo. E, inclusive, nesse livro ele tem... Eu costumo falar que o Lhosa, ele é a mistura para mim do George Simenon, não sei se você conhece, um autor de romance policial, com o Dostoiévski. Por quê? O Dostoiévski ele faz aquela descrição psicológica que você fala assim, cara, eu quase sou o personagem. Eu sei que o cara tá sentindo, eu sei que o cara tá pensando, eu tô dentro da cabeça do personagem. Então, é aquela descrição psicológica profunda. Quem já leu Crime e Castigo sabe o que eu tô falando. De vez em quando você se confunde, vê, caramba, talvez eu seja Raskolnikov. E o George Simenon, ele tem a descrição do ambiente muito pesada, você consegue sentir o ambiente junto com o indivíduo. Então, o Lhosa ele consegue descrever tão bem o ambiente quanto a psique das pessoas. Então, quando você está lendo esse livro, você parece que está em Urânia junto com ele. E você consegue ver os movimentos literários que ele está fazendo. E um dos movimentos mais que ficaram na minha mente foi quando justamente o ditador cai. Porque quando o ditador cai no romance, não existe uma espécie de euforia política, né? Existe uma transição. É como se fosse a continuidade, a constância do poder. E isso me lembra do professor Olavo falando que os ditadores e os democratas,
não se diferenciam quando o assunto é poder, porque ambos querem o poder, só que ele usa instrumentos diferentes. Um utiliza a lábia, utiliza aquele gracejo, o voto, tenta conquistar os indivíduos pessoalmente, e o ditador impõe o seu poder. Não, eu sou ditador e acabou. E, no fundo, o problema que é denunciado nesse romance não é tanto a ditadura, é o poder da ditadura. Porque esse doutor, por exemplo, que a gente está falando aqui agora, o que maneja pessoas, ele é o dono do poder. E ele está em ambos os movimentos políticos, tanto na democracia que nasce, quanto na ditadura que morreu. Eu acho que quem capturou isso muito bem também foi o Lampedusa no Gato Pardo, porque tem a transição Também. de uma era, né? A transição de uma era. E nessa transição de uma era tem a passagem também daquele tudo vai ter que mudar para tudo continuar o mesmo, alguma coisa assim. Exato. Né? As coisas vão ter que mudar para poder permanecer, para poder. A gente vai ter que aceitar mudanças cosméticas, digamos assim, para manter a estrutura. Né? Então, isso é muito interessante, realmente, porque. É o alerta do Burke, né? O Burke ele falava: tá bom, nós temos injustiça no parlamentarismo inglês, mas o que vocês vão gestar no parlamentarismo francês? A resposta é auto-óbvia, né? Guilhotinas, né? Cabeças rolando. Então, vamos mudar para continuar o mesmo, exatamente. É isso aí. Bom, beleza, Pedro. Fechamos, então, 2 livros. A Festa do Bode, Mário Vargas Llosa, Guerra contra o Ocidente, do Douglas Murray. Recomendo muitíssimo a leitura de ambos. Pedro, muito obrigado. Até domingo que vem. Até mais.